Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa cobertura de provas 2024-2025. Eu sou a Thaís Sardinha, eu sou médica ginecologista e obstetra formada pela Unicamp. Aí tem o meu Insta, se vocês tiverem qualquer dúvida dessa aula, corre lá que eu ajudo, tá bom? Queria começar dizendo que esse é um vídeo para a Santa Casa de Medicina de São Paulo, né? E a Medway tem um histórico aí já de aprovações. 54% dos aprovados em 2024, no processo de 2023 para o ano de 2024. A gente teve uma taxa de 54% de aprovados na Santa Casa. Então, segue com a gente que a resposta é certa aí, que a gente vai conseguir ajudar vocês na aprovação, tá bom? Vamos começar então, né, falando sobre as dicas e apostas da Santa Casa, da minha área, né, que é a GO, certo? Primeiro de tudo, eu queria já explanar que a Santa Casa ano passado teve 2 provas, foi o rolo que foi. E aí a primeira prova, a GO, foi o calcanhar de Aquiles de todo mundo, tá? Teve bastante questão de oncologia, bastante questão de radioterapia, de câncer, tanto de trato genital inferior como câncer de mama, mas teve bastante complicação relacionada a tratamentos específicos do câncer, que graças aí botaram a mão na consciência depois que teve a anulação da prova, e na segunda prova, a prova voltou a ser um padrão, que é o mais parecido dos últimos 5 anos, tá? Então, esse vídeo aqui é um compiladão dos temas que a gente acha que vai cair, das dicas que a gente acha que vai cair na prova da Santa Casa, baseado nos últimos 5 anos e na última prova, que é a que valeu. A prova que não valeu foi basicamente oncologia, que é um tema que não tem caído tanto nos últimos anos, então a gente a princípio não vai destrinchar ele tanto aqui, tá bom? Então, em geral, como foi a prova da Santa Casa nesses últimos tempos, né? Ela é uma prova de memorização, tá? As questões dela são questões diretas, tem pouquíssimos casos clínicos e ela segue aquele padrão parecido com a Unifesp, a FRJ, de decoreba, ou seja, ela dá um enunciado bem diretão e pede uma coisa bem específica, como, por exemplo, epônimos e tratamentos, tá? Isso valeu até para a prova que foi cancelada mesmo, beleza? É uma prova que tem poucas imagens e ela cobra conceitos e caracterizações. A prova da MP faz bastante isso daqui também, que é fazer aquele 1, 2, 3 e 4 e as alternativas, na verdade, ser a sequência de verdadeiro ou falso, baseado em cada um deles. E nisso ela consegue compilar, né, bastante coisa sobre um mesmo tema. Então, uma questão vai abordar desde definição até suspeita clínica, quadro clínico, diagnóstico e tratamento, tá? Então, por exemplo, a 1 vai falar a definição do tratamento é tal, a definição da doença é tal. A 2, o quadro clínico mais comum é X. A 3 vai ser, o principal exame é Y, entendeu? E aí, nisso, ela consegue fazer uma questão bem completa, apesar de ser bem direta, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre os principais temas, então, que a gente acha que vai cair, que vem caindo nos últimos anos, tá? O primeiro deles é contracepção. A Santa Casa de Medicina de São Paulo, ela é um serviço aberto e isso aqui é uma das principais coisas que o SUS oferece através dela, tá? A gente tem como principais temas os LARCs, os queridinhos das provas de residência. Lembrando quem são os LARCs. A gente tem o DIU de cobre, principalmente, a gente tem formulações que tem DIU de cobre com prata, o Implanon ou implante subdérmico de etonogestrel e o DIU de levonorgestrel, também conhecido como Mirena ou Cailina, a depender da formulação, tá? Lembrando que esses daqui, eles são os Long Action Reversible Contraceptives, justamente porque eles têm uma durabilidade muito boa, eles independem do paciente para serem tomados, porque eles são implantes, né? Eles são dispositivos extra-paciente, e eles duram bastante, e uma vez removidos, eles são muito bons, tanto para voltar à fertilidade, como para voltar ao ciclo menstrual e outros aspectos, tá bom? As principais indicações dos LARC a gente deixa para as pacientes que têm, né, uma cabeça meio avoada, como as nossas adolescentes, ou então pacientes que a gente não consegue fazer um segmento de uso correto do contraceptivo, como, por exemplo, populações vulneráveis, tá? Tem, obviamente, pacientes que têm baixa adesão a outros métodos e justamente igual eu comentei, porque eles independem da paciente para o uso ideal, tá?
Um ponto que eu quero falar aqui, que quero retomar para vocês, e é importante vocês saberem, é que nós temos esses 3 aqui principalmente, e só esse aqui, que é o implante de etonogestrel, ele bloqueia o eixo hipotálamo-hipófise, tá? Os DIUs não bloqueiam. O DIU de cobre não, porque ele já não tem nenhum hormônio mesmo, a ação é local, mas o DIU de levonorgestrel, ele faz uma ação mais uterina e não sistêmica, então ele não bloqueia a ovulação, tá bom? Certo? Então isso aqui é muito importante, a paciente ovula ainda, tá? Outro ponto da contracepção que cai bastante em provas de residência, a Santa Casa não deixa de ser uma delas, são sobre os critérios de elegibilidade. E 100%, não vou falar 100%, mas 95% do tema, quando a gente fala de critérios de elegibilidade, é relativo às contraindicações ao estrogênio. Se você sabe muito bem sobre climatério, aqui fica um pouco mais fácil porque é relativamente parecido, tá? Mas hoje em dia, categoria 4, ou seja, aquela categoria em que é proscrito a prescrição de estrogênios, né, contraceptivos que têm estrogênios, ou seja, anel vaginal, o implante mensal, o contraceptivo oral combinado, por exemplo, que são medicações, métodos que têm o estrogênio na sua formulação, eles são completamente contraindicados nessas situações que a gente vai abordar. As cardiovasculares, então hipertensão arterial descontrolada, antecedentes de infarto ou de tromboembolismo, AVC também entra ali no tromboembolismo, doença cardíaca valvar descompensada, por causa do alto risco tromboembólico desses medicamentos, tá? Pacientes com migrânia com aura também entram no categoria 4, justamente porque a gente não vai conseguir diferenciar, às vezes, o quadro clínico disso aqui, tá? E como a gente tem o maior risco de tromboembolismo, a gente não consegue excluir isso aqui, uma paciente que vai ter uma enxaqueca com aura, tá? Pacientes que têm antecedente oncológico, atenção nas questões, câncer de mama, endométrio e ovário, ele tem alta associação com receptor hormonal. Se você dá hormônio, você está piorando a paciente, tá? Então não pode dar hormônio para essas pacientes aqui. Câncer de colo do útero não tem nada a ver com hormônio, inclusive quando a gente faz o tratamento, o ovário pode até ficar lá, então ele pode sim fazer contraceptivo oral combinado se você não tiver outras coisas, tá? Outras contraindicações sistêmicas ficam para o quadro principalmente aí do diabetes, com as patias, então retinopatia, nefropatias, ou seja, diabetes de longa data, pacientes com cirrose descompensada, especialmente o contraceptivo oral combinado, via oral, justamente por causa do efeito de passagem hepática, tá? Outras coisas, puerpério, a amamentação maior do que 6 semanas, a amamentação, ou uma paciente que tem menos de 6 semanas, que ela está de fato no puerpério, tá? Porque esse período de 42 dias ou 6 semanas é um período muito trombogênico, você não vai dar uma medicação que vai aumentar esse risco trombogênico, tá? Para o tabagismo, tem várias provas que cobram o tabagismo, a Santa Casa é uma delas também, tá? Já caiu questão de tabagismo. O tabagismo, um jeito fácil de vocês não errarem, é montar na cabeça de vocês essa tabela. Então, primeiro, divide a idade da paciente em menor de 35 anos ou maior ou igual a 35 anos, e só para as pacientes mais velhas a carga tabágica importa, tá? Então, pacientes com menos de 15 cigarros dia ou paciente maior ou igual a 15 cigarros por dia. E aí é uma escadinha. Pacientes com menos de 35 anos podem usar método contraceptivo com estrogênio, desde que não tenha nenhum outro método melhor, né? Porque tem categoria 1 aqui nessa faixa de paciente, mas se a paciente tem preferência, a princípio, o benefício aqui ainda compensa mais do que o risco, tá? Aqui, o risco já é maior do que o benefício, então você pode, não é indicado você fazer essa prescrição, especialmente, então, para pacientes maiores ou igual a 35 anos, que fumam menos de 15 cigarros por dia, tá? Agora, pacientes que já têm uma carga tabágica mais alta ou uma idade maior, aí a princípio é contraindicado mesmo. Um outro jeito fácil de vocês decorarem isso ou entenderem isso se é mais do que 35 anos, vai achar outra coisa para prescrever para ela, porque ou é 3 ou é 4, ou seja, é ruim, tá bom? É um outro jeito mais fácil de vocês saberem. Se é menos que 35 anos, tá safe, pode prescrever, tá? Uma coisa que vale falar sobre a contracepção, né, de atualidades, é que a gente teve a atualização do CDC, tá bom, pessoal? Não é da OMS, é do CDC, que é o dos Estados Unidos, Control Disease, certo? Ele fez uma atualização baseada nos critérios de elegibilidade, ainda não atualizou para os critérios da OMS, mas tem uma tendência muito forte aos dois andarem juntos, tá? Em geral, as atualizações basearam bem na Depo-Provera, principalmente, tá? A Depo-Provera, onde ela era categoria 2, ou seja, benefícios
compensam ainda, então, em cima dos riscos, ela virou categoria 3. Então, a Depo-Provera teve uma redução aí das indicações, especialmente para pacientes transplantados, anemia falciforme e trombofilias, por conta de risco de tromboembólise mesmo, tá? Combinados categoria 4 para transplantados e anemia falciforme, e o DIU, que antes era até contraindicado, né? A gente tinha coisas melhores, passou a ser melhor indicado justamente, principalmente para essas populações dos transplantados, pacientes lúpicas e pacientes com adenoma hepático. Vale lembrar sempre da contracepção cirúrgica, que teve uma atualização agora já faz 2 anos, né? Mas os critérios para contracepção cirúrgica passaram a ser uma mulher maior do que 20 anos ou com pelo menos 2 filhos vivos, pode no período puerperal, desde que a paciente manifeste o desejo 60 dias antes e não necessita mais de autorização do cônjuge, beleza? Vamos fechar essa temática de contracepção com uma questãozinha da Santa Casa, tá? Aqui acho que foi errado, questão 1, mas vamos lá. Quanto aos DIUs, analise as proposições abaixo e assinale verdadeiro ou falso para as nossas afirmações, né? Então vamos lá, são 3 afirmações aqui. Distorções da cavidade endometrial, como presença de miomas submucosos, pólipos ou malformações uterinas, são contraindicações ao uso de DIU. Galera, a princípio sim, tá? Quando a gente tem malformação uterina, especialmente malformações mullerianas, o DIU ele não fica bem locado. Eu falei, né? O efeito principal do DIU é local. Se o local é inóspito para esse DIU, ele não vai ser muito bem efetivo, ok? Então aqui é verdadeira. Distorções de cavidade, como a presença dos miomas submucosa, pólipos ou formações, são contraindicações do seu uso. Correto, essa daqui, tá? Câncer de mama é contraindicação apenas para uso de DIU hormonal, tá? E aí aqui, pessoal, essa daqui também está correta, tá bom? Ela é uma contraindicação, afinal, por mais que a gente pense, putz, mas o efeito é local, né? Mas a gente não tem estudos sobre a segurança do uso de qualquer medicação hormonal no câncer de mama, tá? O DIU que é usado no câncer de mama é o DIU de cobre para essas pacientes, beleza? Então aqui também está correta. É contraindicado inserir DIU para contracepção de emergência. E essa aqui é uma questão muito boa, porque isso aqui está falso, tá, pessoal? Tá lá no site da Febrasgo, até 5 dias o DIU ele tem uma ótima função para contracepção de emergência, para casos, por exemplo, de gravidez indesejada, ou então até, pessoal, para situações de violência sexual, tá bom? Então, nesse período, é indicado sim. Já caiu em prova de residência no ciclo do ano passado, não me lembro qual foi até em preventiva, mas caiu, tá? Não é contraindicado DIU para inserção de contracepção de emergência. Então, essa daqui é falsa, porque ele é indicado sim, tá bom? Se a gente for olhar nossas alternativas, então, era verdadeiro, verdadeiro, falso. A nossa alternativa correta, a alternativa D, beleza? Fechamos contracepção. Bora para o nosso próximo tema, diabetes na gestação, beleza? A Santa Casa é um centro de referência, igual eu falei, do centro de São Paulo, então ela recebe bastante pacientes, tanto com doenças clínicas na gestação, como também pacientes com infecções na gestação, que é o outro tema dessa aula aqui. Vamos falar então sobre o diabetes, né? O diabetes, o principal tema que é cobrado é sobre o diagnóstico, e o diagnóstico, uma vez feito, ele não precisa ser refeito no pré-natal. O que eu quero dizer com isso? Se você teve um exame alterado, você não precisa repetir, tá? E isso cai a rodo em prova de residência. Se você teve uma glicemia de jejum lá no primeiro trimestre, você precisa fazer o teste de tolerância oral à glicose lá no 28 semanas? Não, porque você já tem o diagnóstico. Você não vai dar açúcar lá no 28 semanas para essa paciente, para diagnosticar uma diabetes que você já sabe que existe, tá? Então, diagnóstico aqui, glicemia de jejum, aqui faltou o igual, porque é maior ou igual a 92. Ou então, se vier normal no primeiro trimestre, né, abaixo de 92, aí a gente pede o teste de tolerância oral de glicose, tá? Aí esses valores aqui, qualquer um deles alterado, já fecha diagnóstico. Então, se tiver o de jejum maior ou igual a 92, fechou o diagnóstico a princípio, né? Se tiver maior ou igual a 180 de primeira hora após a ingesta dos 75 gramas de dextrose, ou maior ou igual a 153 depois da segunda hora, tá? Qualquer um desses valores, um deles alterado, fecha o diagnóstico. E o que a gente faz uma vez que a gente fechou o diagnóstico? Ah, a gente faz já a insulina. Não, pessoal, a gente orienta medidas comportamentais primeiro, tá? Então a gente fala para o paciente fazer dieta, atividade física e perfil glicêmico. O que é o perfil glicêmico?
Perfil glicêmico é a paciente monitorizar, através de destro mesmo, né, a monitorização da sua glicemia capilar. Assim, a gente sabe se ela tem um descontrole ou um controle. Se ela tiver mais do que 30% do perfil glicêmico alterado, aí sim a gente tem indicação de insulina. Então, não é no diagnóstico da paciente que a gente já indica insulina direto. É uma vez que ela faz o diagnóstico e ela faz um perfil glicêmico descontrolado, é que a gente tem indicação dessa insulina, tá? Uma vez que a diabetes na gestação vai evoluindo, né, junto com a gestação, no final da gestação a gente pode ter sinais de insuficiência placentária, que é justamente o aparecimento nesse perfil glicêmico que ela continua fazendo até o final do pré-natal, beleza? Ela tem sinais de hipoglicemia, tá bom? Não compensa mais os hormônios intrínsecos com os hormônios placentários, ela começa a fazer um quadro de insuficiência placentária e isso se apresenta através da hipoglicemia, tá? Os valores do perfil glicêmico, que são importantes a gente saber, são justamente esses daqui. Percebam que são diferentes do diagnóstico, tá? O perfil glicêmico, a paciente não é um exame controlado, é a dieta dela aqui, tá bom? Então, por isso que é diferente. E aí, como que a gente faz? A paciente, se ela medir em jejum, o normal é estar abaixo de 95. Se ela medir na primeira hora após a refeição, o normal é estar abaixo de 140. Se ela medir após a segunda hora de refeição, o normal é estar abaixo de 120. Então, atenção para essa informação aqui quando ele der perfil glicêmico, tá? Porque, às vezes, a questão vai falar para você que, na verdade, é uma segunda hora após refeição e vai dar um 130. E aí, se você não tá atento, você vai achar que tá normal, porque você vai achar que é isso aqui, mas é uma segunda hora, então tá aumentado, tá acima de 120, tá bom? Atenção para isso aqui. Primeira hora 140, com o tempo a gente fica mais hipoglicêmico, né? Então, segunda hora 120, tá? A tendência aqui é você, a tendência não, né? A proposta é você evitar hipoglicemias durante esse acompanhamento glicêmico, porque hipoglicemia é muito achado suscetível para óbito fetal, beleza, pessoal? Por isso que isso aqui é tão arriscado, tá? Certo? Então, atenção para isso aqui. E se maior que 30% dos valores alterados, a gente indica tratamento medicamentoso e aí é insulina, tá, pessoal? Sei que tem muitas escolas hoje, a Unicamp, que é de onde eu venho, tem muitos estudos sobre o uso da metformina, mas ainda não está liberado e não é recomendação do Ministério da Saúde inicialmente, tá? Pelo menos até o dia deste vídeo, né, que eu estou gravando agora, outubro de 2024, a gente ainda não tem metformina liberada na gestação pelo Ministério da Saúde, tá bom? É insulina, tá? Então, se tiver mais do que 30% alterado, tratamento medicamentoso com insulina, certo? Complicações, então, isso pode cair na sua prova da Santa Casa, eu quero revisar com vocês. A primeira complicação que dá, a insulina, ela é um hormônio hipertrófico, uma vez que a mãe, ela fica com essa resistência aumentada, que é o que eu causo diabetes gestacional, ela produz muita insulina, essa insulina passa para o bebê, por isso que ela faz, esse bebê pode fazer, as hipoglicemias da mãe podem fazer também uma hipoglicemia fetal com óbito, tá? E aí a hiperinsulinemia, ela causa macrosomia fetal, o bebê fica gordinho mesmo, o bebê é Michelin, que a gente fala. Ele perde a desproporção do tronco com relação à cabeça, que geralmente a cabeça nos nenéns é a parte maior. Nesses bebês, eles acumulam gordura mais centrípeta, mais corporal, mais no tronco, e nisso a gente tem um quadro maior de distócias, em especial a distócia de ombro, tá? Mas são pacientes que, uma vez decorridas dessa macrosomia, podem ter uma DCP, que é uma desproporção cefalopélvica, porque esse bebê fica muito grandão mesmo, ele fica grande em tudo, tá? Não é só o tronco mesmo, mas ele fica muito grandão e ele não passa pelo canal de parto, tendo que ser uma cesárea, na maioria das vezes aí, quando a gente tem um quadro de macrosomia, tá? Óbvio, igual eu falei, essa insulina roda para o bebê também, ela vai para a circulação sanguínea fetal, pode causar uma hipoglicemia neonatal, afinal, o bebê que tem a hiperinsulinemia da mãe, ele também tem a hiperglicemia da mãe, né? Então, uma vez que ele está dentro da circulação materna, tá tudo bem com a glicose, porque ele ainda tem glicose. Mas uma vez que ele tem toda a insulina da mãe e não tem a glicose da mãe, quando ele sai, ele fica com a glicose dele, essa insulina da mãe pode causar uma hipoglicemia neonatal, tá? Outro ponto é que as pacientes diabéticas, especialmente as descompensadas, e aí vai principalmente para as diabéticas tipo 2 prévias,
elas só têm um maior risco, né, de cardiopatias fetais, de desenvolvimento de cardiopatias fetais. Então, tem a recomendação de realização de ecocardiograma durante o pré-natal, beleza? Além disso, por fim, né, pra gente finalizar as complicações, essas mães, elas são mais imunossuscetíveis, então elas podem ter mais infecções, especialmente infecção do trato urinário, e aí o principal ponto sobre a hipoglicemia, né, especialmente tanto a neonatal como a hipoglicemia materna da insuficiência placentária, que a gente pode ter um óbito fetal súbito, tá? A gente não consegue nem saber, não existe Doppler para isso, né? A gente não consegue nem entender o que está acontecendo do nada. A gente tem um OF, tá bom? Então, diabetes muito descompensado, tendendo a hipoglicemias, cuidado com isso aqui, tá? E aí aqui que eu falei, que foi um pouquinho desconfigurado, agora é a minha questão 2, tema 2, né? Vamos lá. Gestante, na 14ª semana, realiza glicemia de jejum com valor de 92. Considerando as informações, é correto afirmar que, tá? Isso aqui é da Santa Casa, tá bom, gente? 92, igual eu comentei, já fecha diagnóstico, né? Maior ou igual. Tinha um errinho lá, mas é maior ou igual a 92, tá? Uma vez o diagnóstico feito, a gente já fechou ele, não precisa repetir o exame, tá bom? Então vamos de baixo para cima, né? Por motivos óbvios, mas vamos lá. E o diagnóstico de diabetes se faz atualmente com glicemia de jejum maior ou igual a 105? Né? Não. Deve ser prescrita metformina à noite devido ao valor limítrofe de glicemia? Não. Lembra que eu falei, se a gente tem um diagnóstico de diabetes, o primeiro tratamento é mudança de hábitos de vida. Se o perfil glicêmico estiver descompensado, a gente faz insulina, ainda não é a metformina, tá? Então, D errada também. Deve ser instituída dieta sem doces e programar a realização de exame de teste oral glicose de 24 a 28 semanas. Também não, né, gente? A gente já fechou o diagnóstico aqui, a gente não precisa fazer esse exame de novo, tá? Então, C errada. É necessário realizar teste de tolerância, agora com 75 gramas, para avaliar o diagnóstico de diabetes da paciente? Também não. Então, a gente fica com a alternativa A, o diagnóstico é de diabetes gestacional, iniciar tratamento, e aqui ele nem se comprometeu, ele só falou que é o tratamento, ele não falou qual que é o tratamento, mas a gente já sabe, quem tá vendo esse vídeo já sabe, é dieta, atividade física e fazer perfil glicêmico, tá bom? Último tema dessa aulinha, eu falei, né, a Santa Casa é referência para obstetrista de alto risco. Então, a gente já falou de diabetes, que é uma das condições clínicas que cai na prova deles. Vou falar especificamente sobre a toxoplasmose na gestação, tá? Porque já caiu bastante coisa e vira e mexe é um ponto crítico que muita gente se confunde. Então, vamos lá, quadro clínico de toxoplasmose. O que a gente espera que a mãe apresente durante a gestação? Nada. Tá? A toxoplasmose ela é um problema na gestação justamente porque a gente não consegue fazer o diagnóstico sintomático da mãe, é muito difícil, ela vai ter um pródromo infeccioso se ela tiver uma toxoplasmose aguda, mas as questões vão cobrar de vocês as pacientes assintomáticas que vêm com alterações de sorologia, tá? É exatamente isso e é isso que a gente vai repassar. Tem um outro problema aqui, elas são assintomáticas e a gente não consegue fazer um diagnóstico precoce. E aí, às vezes, essas pacientes vão se infectar lá nas idades gestacionárias menores, tá? E uma vez infectadas nas idades gestacionais menores, elas têm maior risco de transmissão vertical. Então, isso aqui acaba sendo, se você não faz um pré-natal correto já desde o começo, acaba sendo uma maior chance de óbito fetal, de abortamento, de malformações do sistema nervoso central, e aí aqui principalmente ventriculomegalia, calcificações, hidrocefalia, que são achados compatíveis com a toxoplasmose, a infecção congênita, tá? Mas pode não ter nada disso e a gente descobrir só ao nascer, que é a tríade da toxoplasmose congênita, tá? Que é a retinocoroidite, um grau baixo de hidrocefalia com calcificações intracranianas. Então, a paciente lá no pré-natal que teve uma suspeita de toxo aguda, ela vai ter que ser, esse neném vai ter que ser muito bem avaliado aí pela pediatria, especialmente buscando essas malformações, tá bom? Então, como que a gente faz o diagnóstico de paciência sintomática? No rastreamento das sorologias, tá? Geralmente são isso que as questões de residência vão cobrar. E aí a gente pede geralmente o IgM e o IgG. Lembrando que o IgM quase sempre é uma sorologia já duradoura, né? É uma imunidade já duradoura, e o IgM é um quadro mais agudo, só para contextualizar. Então, se a gente tiver uma sorologia negativo para ambas elas, essa paciente não tem toxoplasmose, ela é uma paciente suscetível, tá? Eu vou falar quais são as medidas que a gente tem que orientar para essa paciente já já, tá bom? Se a gente tiver um IgM negativo, ela não tem um quadro agudo. Se ela tiver um IgG positivo concomitante, ela já teve um quadro agudo, provavelmente aí há mais do que 1 ano, e ela já está imunizada, ok? Então, ela é uma paciente imune para toxoplasmose. Qual é a orientação dessa paciente aqui? A princípio, nada, tá bom? Não precisa nem repetir a sorologia de toxoplasmose lá com 24, 28 semanas, justamente porque vai vir exatamente igual, tá bom, pessoal? Essa paciente é imune, ela não tem risco de desenvolver toxoplasmose aguda nessa gestação. Agora, se for ao contrário, pode ser
tanto uma infecção aguda ou um falso positivo do IgM, tá? O IgM, ele é um exame que ele tem uma sensibilidade um pouquinho aumentada, então ele pode vir positivo mais facilmente e não significar infecção aguda. O que a gente faz nesses casos? A gente inicia a espiramicina, porque a gente peca sempre pelo excesso, a gente está falando de malformação fetal aqui se a gente não fizer nada, tá? Então você inicia a espiramicina e você repete a sorologia em 3 semanas. Por quê? O pico de formação do IgG, quando a gente tem um IgM positivo, é em torno desse período. Então, provavelmente aqui ele vai converter e vai virar um positivo, tá? E aí os 2 positivos, a suspeita é muito maior de ser uma infecção aguda. Se mantiver um IgM aqui positivo e IgG negativo, você pode de novo repetir depois de um tempo, mantenha a sua espiramicina, tá bom? Mas a princípio ou ele vai negativar ou esse aqui vai positivar, tá? Então esse aqui é o menos cobrado em prova de residência. É muito cobrado esse, mas o mais cobrado de todos é esse aqui, que são os 2 positivos, tá? E por que eu questionei se é uma infecção aguda ou não? Porque igual eu comentei, o IgM, ele pode ficar positivo até 1 ano. Se essa paciente tem, sei lá, 10 semanas e ela infectou há 3 meses atrás, é esse cenário que você vai encontrar. Agora, se ela infectou semana passada, é esse cenário que você pode encontrar também, entendeu? Aliás, 2 semanas antes, né? Você pode encontrar exatamente esse mesmo cenário. E como que a gente diferencia? Até 16 semanas, ok? Até 16 semanas, você pode pesquisar a avidez. Se isso aqui aparecer para você positivo dessa forma, mais do que 16 semanas, você considera como tóxico aguda na gestação, porque esse exame, ele não é mais confiável, ok? Certo? Então, esquece esse exame se for mais do que 16 semanas. Se for até 16 semanas, ou seja, o pré-natal correto, certinho, feito desde o começo ali, no primeiro trimestre, se você tiver isso aqui positivo, solicita a avidez que você vai conseguir responder. E aí, qual que é a resposta? Se a avidez for alta, a infecção é antiga. Por quê? A avidez aqui é aí de IgG, tá bom, pessoal? É a avidez do IgG. Se o IgG ele tem uma alta avidez, ou seja, ele tem uma alta especificidade, significa que aquela imunização já está acontecendo há bastante tempo. Então, ela é uma infecção já mais antiga. Você pode ficar tranquilo que essa paciente aqui, ela é desse cenário aqui, tá? Agora, se é uma avidez baixa, esse IgG acabou de entrar em contato com a toxoplasmose, então significa que é uma infecção aguda, tá bom? E aí você mantém a sua espiramicina. Ah, mas mantém até que fase? Varia a depender da idade gestacional, tá? Então, se você fez esse diagnóstico de toxoplasmose aguda, lá, menor do que 16 semanas, o tratamento é iniciar espiramicina, beleza? Agora, se essa paciente aqui, essa mesma paciente, já passou da idade, né? Passou de 16 semanas. Ou, se você fez o diagnóstico com mais de 16 semanas, o tratamento não é mais espiramicina, é fazer esquema tríplice. E o que é o esquema tríplice? É a sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, tá? Cuidado com isso aqui, porque a gente tem um maior risco de anemia megaloblástica e essa paciente que está usando esquema tríplice tem que fazer hemograma a cada 15 dias, tá bom? Certo? Cuidado com isso aqui. Ah, mas essa paciente, vamos supor, né, 10 semanas, então, 10 semanas começamos espiramicina, manteve a indicação, é suspeita de toxo aguda mesmo, a avidez é baixa, aí ela teve 16 semanas, a gente trocou o esquema para esquema tríplice, e aí com 18 semanas, a partir de 18 semanas, a gente vai realizar o exame de amniocentese. Por quê? Isso aqui, a gente sabe que a mãe está com uma infecção aguda para toxoplasmose. A partir de 18 semanas, a gente consegue investigar para ver se passou para o líquido amniótico. A gente faz o PCR de toxo do líquido amniótico. Se o PCR vier negativo, significa que a doença está só na mãe, você não precisa fazer esse tratamento mais agressivo. Então, se vier negativo o PCR do líquido amniótico, você pode escalonar e voltar para a espiramicina para tratar somente a mãe, tá bom? Agora, se a amniocentese vier positiva, significa que esse bebê já está em maior risco, porque o líquido amniótico também tem toxo, tá? E aí você tem que manter com o esquema tríplice para minimizar ainda mais os riscos, tá bom? É isso aqui que cai muito em prova de residência, tá? Certo? É exatamente isso aqui, é esse fluxograma. Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão arrasar nas questões de toxoplasmose, tá?
Para as pacientes aqui, né, deixa eu voltar, para esse perfil de paciente aqui, ó, as suscetíveis, que são as que têm as duas sorologias negativas, quais são as recomendações que a gente tem que fazer? Não comer carnes cruas ou mal passadas, afinal a toxoplasmose a gente adquire dessa ingesta, certo? Não comer ovos crus ou mal cozidos, evitar alimentos crus no geral, ingerir sempre água filtrada ou tratada, usar luvas ao manipular alimentos crus, principalmente carnes, lavar bem verduras, frutas e legumes, usar luvas para as atividades de jardinagem e a troca de caixa de areia de gato. E aqui, coitado dos gatos, né, os grandes vilões da toxoplasmose, vocês estão vendo aqui que só um item é para gatos, ok? Eu sou bem uma gateira, vou defender os gatos. Então aqui é todo baseado em alimentação e cuidados de higiene na alimentação. Não consumir leite e seus derivados não pasteurizados e lavar a mão após o contato com os animais, tá bom? Fechado? Guardem essas recomendações de prevenção para paciente suscetível, tá? Então, gente, para a gente fechar essa temática, né, da toxoplasmose na gestação, vamos por uma questãozinha, tá? Atenção que essa questão é de 2022. É uma questão que ilustra bem como a Santa Casa cobra a toxoplasmose, mas ela é antes de uma atualização e eu vou falar qual que foi, tá? Gestante, início tardio de pré-natal com 26 semanas. No retorno em consulta entre os exames solicitados, tinha uma toxoplasmose com IgM positivo e IgG positivo. Lembra que a gente viu? IgM positivo e IgG positivo é igual a suspeita de toxo aguda, certo? Então a gente teria que pedir a avidez nesse cenário. Só que com essa idade gestacional aqui, a avidez não presta mais, tá? A avidez é até 16 semanas. Considerando o resultado da sorologia e a idade gestacional nesse caso, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Alternativa A. É necessária a realização de teste de avidez para assim determinar se a infecção por toxo é aguda? Não, tá bom, galera? Lembra? Falei, até 16 semanas. Ela tá com 26. Não presta avidez aqui, tá? Vou pular a B. Deve-se iniciar espiramicina não havendo necessidade de aminocentese? Precisa, tá, pessoal? A aminocentese é bom pra gente saber o que tá acontecendo com o bebê, beleza? Então aqui a gente indica sim a aminocentese, isso que tá errado na alternativa C. Alternativa D, não se deve iniciar espiramicina, mas é necessário realizar a aminocentese e aí só iniciar a terapia após o resultado do PCR? Também não, né? A gente não espera nada. Falei, a gente sempre pressupõe o pior e o pior aqui é toxoplasmose aguda e uma vez um resultado pior, a gente tem que iniciar a terapia independentemente de qualquer coisa. E aí tem a alternativa E, deve-se iniciar o tratamento com o esquema tríplice, né? Pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. E aí por que eu trouxe essa questão, tá? Ela é de 2022, as coisas mudaram, a alternativa correta na época era essa aqui, tá? A gente antes tinha suspeita de toxo aguda, independente da idade gestacional, a gente dava espiramicina e aí fazia a aminocentese e aí a gente aumentava a potência do antibiótico aí se a gente tinha infecção no PCR positivo. Hoje em dia a gente faz ao contrário, tá? Deu 16 semanas, acima de 16 semanas, independentemente, a gente trata como se fosse o pior cenário, ou seja, hoje é essa aqui a correta, tá? Que é fazer o esquema tríplice, e aí se o PCR vier negativo, aí a gente escalona, a gente desce, tá? Então, é só pra ficar gravado pra vocês, ela é 26 semanas, né, a nossa paciente, então ela já entra direto nessa fileira aqui, tá? Ela tem uma idade maior que 16 semanas, então ela já vai direto para esquema tríplice, e aí quando completar 18 semanas, ela no caso já tem indicação, então ela fica usando esquema tríplice até fazer a aminocentese, fez a aminocentese, conseguiu realizar o procedimento, aí se veio positivo você mantém, se veio negativo você descalona aí para espiramicina, tá bom? Então atenção com isso, porque isso aqui atualizou, antes era isso aqui, hoje é isso aqui, tá? Para fechar o nosso vídeo, né, para vocês aí, não alunos da média que estão acompanhando, esse Dicas e Apostas de GO, vamos fechar com as nossas apostas de GO. Então eu falei, Santa Casa gosta bastante de infecção, a gente já teve algumas questões de prova de residência que cobraram dengue na gestação e esse ano teve vários lugares que tiveram região endêmica de dengue, São Paulo foi um deles, tá? Então atenção para dengue na gestação. HIV cobra bastante também, porque lá é um centro de pacientes HIV positivos, então gestação e HIV sempre é muito cobrado. Atenção para a nova recomendação da Conitec, não do Ministério da Saúde, tá? Para o HTLV, ou seja, ela é uma recomendação que já existe pela Conitec, mas não está implementada já no programa de pré-natal do Ministério.
Isso aqui pode ser cobrado, como, por exemplo, o paciente realizou um teste externo de HTLV positivo. Qual que é a recomendação? E aí a recomendação para essa paciente é não amamentar, certo? É a única contraindicação de pacientes HTLV. Aí fica a dica também do vírus sincicial respiratório, que é a vacina que vai sair, ainda também recomendada só pela Conitec, não está ainda no calendário de vacinação do Ministério, mas é um tema quente para a Santa Casa. Quando a gente fala de oncologia, né, falando até da prova que foi cancelada, tudo, teve bastante coisa de HPV, acho válido sempre dar uma revisada em vacinação, principalmente, e métodos de rastreio de DNA HPV. Não entrei tanto no detalhe aqui, porque ia ser um vídeo muito longo. Úlceras genitais é um pronto-socorro aberto, sempre vai ter paciente que pode estar seguindo nisso. Aí aqui vai até a dica pro herpes na gestação, tá? Que é uma contraindicação ao parto normal, se tiver lesão ativa, tem que fazer toda a profilaxia, então fica atentos a isso. E as vulvaginismo, igual eu falei, é um pronto-socorro aberto, isso aqui é o que mais aparece lá no PS de gineco deles, tá bom? É isso, gente. Espero ter ajudado vocês nessas dicas apostas de última hora. Espero que a gente se vê nas portas de prova, tá? A gente tá junto até o final mesmo com vocês, até sair a lista lá, Jantar dos Aprovados. E é isso, um beijo e até a próxima.